Bom, vamos lá, gente. Então vamos começar, né? Bom, primeiro, uma boa noite a todos. É um prazer imenso aí ter todos vocês, ter tantas famílias aqui com a gente hoje. É um prazer para nós, para a UTS, né? Receber vocês aqui. A gente está no hoje é o primeiro encontro do Conexão Famílias Empresárias, né? É, assim, por que esse programa, né? Por que a gente criou esse Conexão Famílias Empresárias, né? Porque o nosso objetivo aqui na UTS, né? Como muitos já sabem, né? E não sei se todos já conhecem a UTS, mas o nosso objetivo é sempre apoiar a longevidade das empresas familiares, né? Ajudar as empresas familiares a serem mais longevas. E essa é a forma que a gente entende que contribui para o crescimento do nosso país, uma vez que as famílias empresas, as empresas familiares são uma parte substancial e muito importante na economia do nosso país, né? E uma das maneiras que a gente vê, né, é, como possível ajudar as famílias, né, a se desenvolverem como verdadeiras famílias empresárias, é compartilhar histórias, né? Fazer com que as famílias compartilharem histórias, umas famílias conhecerem as histórias das outras famílias, e assim a gente vai usando esses benchmarks e vai se desenvolvendo. E aí foi pensando nisso, então, que a gente criou essa série, né? Serão dois encontros do Conexão Famílias Empresárias. Esse encontro é o primeiro, né? E a gente tem assim um prazer imenso aqui de receber uma família que também é muito querida nossa, e uma família muito bacana, com uma história muito bacana, tem muito aqui a ensinar a gente tem muito a aprender com eles. Então, hoje nós teremos aqui o Grupo Matos, né, apresentando esse case. E na semana que vem a gente vai ter o outro case, que é o do Grupo Hall, né? É um grupo lá de Goiás. O Grupo Matos, ele é de Cuiabá, né? É hoje, né? Eu posso falar com orgulho também, né? Que hoje a, reconhecido como a melhor franquia do Boticário no país, né? Então, a gente vai entender um pouquinho dessa trajetória e ver como que esse grupo, né, alcançou esse posto, né, esse reconhecimento. E na semana que vem a gente vai ter o Grupo Hall, lá de Goiás, né, que tem membros aqui também presentes, né? A Luciana está aqui, que vai contar um pouquinho para a gente também da trajetória deles. O Grupo Hall uma concessionária, né? Tem a concessão da John Deere em Goiás e agronegócio. É, Bom, assim, antes da gente começar o bate-papo, né? Hoje a gente tem aqui a Dalva, o Jorge Henrique e a Luciana, do Grupo Matos, né? A gente vai bater um papo com eles. Mas antes de começar, eu queria passar aqui para vocês um breve vídeo, né, da UTS, para que vocês conheçam um pouquinho, né, do que a gente faz. Deixa eu compartilhar aqui. É possível identificar o crescimento de uma árvore pelos anéis que se formam no interior do tronco ao longo de sua vida. Quantos anéis tem o tronco da sua empresa? E como chegar daqui até aqui e além? A evolução de uma empresa não pode estar só da porta para fora. O maior desafio das empresas familiares é manter essa evolução com alto desempenho ao longo das várias gerações da família. No longo prazo, a família cresce mais que a empresa, os herdeiros se tornam sócios que não se escolheram e relações afetivas se confundem com pragmatismo empresarial. A UTS tem por propósito contribuir para que os negócios familiares ultrapassem gerações,
através do fortalecimento das relações entre os membros da família e da sua profissionalização. Por isso, a UTS desenvolve programas de alinhamento familiar, desenvolvimento de herdeiros, governança corporativa e planejamento sucessório, para fortalecer a empresa e construir um legado perene. Bom, então é isso um pouquinho, né, da UTS. E eu queria também aproveitar assim, esse momento para informar para vocês que a gente está com a UTS lançou agora, também nessa linha de contribuir com, né, com o fortalecimento das famílias empresárias, a gente lançou uma imersão que é exclusiva para famílias empresárias a Portugal. E aí, ao final daqui do nosso bate-papo de hoje, a Daniele, minha sócia, vai poder apresentar um pouquinho para vocês mais detalhes aí dessa imersão, que, assim, eu acho que é uma oportunidade sensacional para membros de famílias empresárias, né, fazerem network com outras famílias, conhecer empresas familiares portuguesas. Vai ser uma semana de imersão bastante intensiva e bem bacana, eu acho, para famílias empresárias. E aí eu convido vocês ao final aí ouvirem um pouco da Daniele. Bom, mas vamos então, gente, começar aqui né, o nosso bate-papo de hoje. Né? Como eu falei, assim, a gente tem um prazer imenso, né, de estar recebendo aqui para esse primeiro, né, Conexão Famílias Empresárias, a Dalva Ferraz, que é presidente do conselho do Grupo Matos, a Luciana, que é VP de Cultura e Gente, né, do grupo, e o Jorge Henrique, que é CEO, né, do grupo. Né, um CEO aí bastante jovem, mas bastante dinâmico. Né, e a gente vai poder, né, ouvir bastante deles aqui. Tá? Então, gente, Dalva, Lu, Jorginho, agradeço muito, né, a presença de vocês aqui hoje. Né? E aí eu queria começar, vou começar com a Dalva, que estava ansiosa para falar hoje. Né, Dalva? Queria começar assim com a Dalva, ouvir um pouco, Dalva, assim, você é, participa dessa história desde praticamente o início dela, né? Quando, né, o negócio começou lá com uma pequena perfumaria, né? Um sonho de um fundador, né? Depois a vida foi trazendo pregando algumas peças, né, para a família, e você, desde o início lá, junto, levou essa empresa, né, até, né, até onde ela chegou, né, e fez essa passagem aí para, né, com bastante êxito, né, fez essa passagem para essa próxima geração, né, para essa segunda geração que ainda era muito nova e ainda é muito jovem, né? Então, Dava, assim, conta um pouquinho para a gente como é que é a história do grupo, né? Desde a fundação, sua chegada no grupo, né? E até a sua decisão de fazer aquela famosa migração para o conselho, né? E encaminhar os meninos aí à frente da operação. Boa noite a todos, agradeço pelo convite, né? Eu não sou muito de falar em câmeras, eu sou mais dos bastidores, mas eu não poderia deixar de vir aqui para falar para a empresa do Adriano e da Daniele. A Matos, ela nasceu do sonho de dois jovens que um dia se conheceram, Ana com 14 anos e o Jorge, Ana com 13 e o Jorge com 15 anos de idade. Eles se apaixonaram, né? E abrem construir uma família. Foram para Brasília estudar, ele foi fazer o curso depois de economia e ela de psicologia. E lá em Brasília, eles começaram a empreender. O Jorge foi para São Paulo uma época e trouxe de lá roupas para vender.
E eles saíam de sacola na mão, vendendo roupas para os amigos. E nas férias levavam para Cuiabá e vendiam para a família e os amigos próximos. E aquela chama dentro deles foi aumentando. E em 77, o Jorge se formou em economia e ele já trabalhava numa empresa que chamava Cobal, Companhia de Abastecimento de Alimentos, era uma empresa federal, e ele viajava muito como técnico, e cada cidade que ele passava sempre levava alguma coisa para comercializar. Já estava no DNA dele isso. E em 1979, a Ana também se formou em psicologia organizacional e começou a trabalhar na empresa Sudeco, Superintendência de Desenvolvimento para o Centro-Oeste. Então, o plano deles era se casar, comprar um apartamento, era se casar e permanecer em Brasília. Mas, em outubro de 79, veio a falecer uma irmã nossa. Eu não falei, mas eu sou irmã da Ana Virgínia. E foi assim um baque para a família. E mamãe, então, pediu que eles voltassem para Cuiabá, se casassem e voltassem para Cuiabá. E eles atenderam o pedido da mamãe. O Jorge conseguiu a transferência para Cuiabá e a Ana foi trabalhar na Secretaria de Administração. Se casaram em fevereiro de 80 e foram passar a lua de mel em Florianópolis. E lá, dos passeios deles, eles entraram numa galeria para comprar presentes, lembranças para trazer para os amigos. E lá o Jorge viu uma lojinha que chamou a atenção. E ele falou para ela, Aninha, é esta loja que nós vamos montar em Cuiabá. Era a loja Água de Cheiro. Retornando a Cuiabá, eles foram. Jorge era visionário, ele chegava muito longe. Ele foi testar o mercado. Ele adquiriu colônias, essências e fabricava as colônias em casa. Durante o dia, eles trabalhavam nos seus respectivos empregos, né, nas suas respectivas empresas, e à noite o Jorge manipulava ali as essências, fazia os perfumes, e a Ana enfeitava os vidros com fitas e rendas para envasar os perfumes. E ali eles saíam para vender em casa, vendiam no trabalho, e aquilo foi um sucesso, porque na época no Brasil estava muito em moda as coisas naturais, muito voltado para o natural. E ele começou, e o segundo passo, ele falou, eu tenho que, só fazendo perfume em casa, eu não vou para frente, né? Nisso eles foram vender um imóvel de Brasília, e com aquele capital eles compraram produtos já industrializados. Jorge foi para São Paulo e fez contato com diversos fornecedores, inclusive com o fornecedor da água de cheiro. E assim, no dia 16 de setembro de 80, nasce a primeira loja do grupo, com o nome Fantasia Cheiro de Amor. A família inteira se envolvia com aquilo. O casal sempre foi muito querido pela família e pelos amigos. O ponto onde foi aberta a loja era uma sala de uma tia que cedeu a sala da casa dela para abrir a loja. E era uma rua residencial, não era comercial, mas era o que dispunha na época com os recursos que eles tinham, né? E no ano seguinte, eu voltando de férias, em 81, eu voltando de férias do litoral, fui passar umas férias lá no litoral de Santa Catarina, e fui para Curitiba pegar o voo para voltar para Cuiabá. E nessa passagem pelo aeroporto, eu avistei a loja do Boticário, que era Boticário Natural do Brasil. Os produtos lindos, inovadores, entramos e eu comprei uma colônia Aquafresca, que estava o maior sucesso na época, ainda é um ícone de venda, né, até hoje. E de presente para o Jorge. Nesse ano mesmo, ele começou as negociações com o doutor Miguel, que é o fundador do Boticário.
Só que o ponto onde estava localizada a loja, como eu já disse, ele era residencial. E para o crescimento da empresa, ele precisava mudar, relocar aquela loja para o centro da cidade. E ele fez isso em maio de 81, ele relocou a loja para o centro comercial de Cuiabá. E aí começou o negócio a fluir. E em 82, já com filial aberta, né, ele sentiu a necessidade de deixar o trabalho onde ele estava, porque a empresa já estava exigindo muito dele, a presença dele integral. E aí eles decidiram que ele sairia para cuidar das empresas e a Ana continuaria na Secretaria de Administração, porque o que faturava na empresa não era suficiente para manter o padrão de vida da família. E assim foi feito. E nesse ano de 82 também nasce o primeiro filho, que é o Jorge Henrique. E as lojas foi abrindo mais filiais e no ano de 1996 nasce o segundo filho, Daniel Luiz. Com o nascimento do Daniel, a Ana saiu da secretaria e no ano seguinte ela montou uma escola para educar os filhos. Ela não concordava com a metodologia de ensino da época. Ela falou: eu não quero que meus filhos cresçam ouvindo isso. Ela falou: eu vou montar uma escola. E junto com essa amiga de sócia, elas montaram uma escola chamada Cisne Encantado. Hoje ela mudou de nome, chama Ibero-Americano, e é uma escola referência em Cuiabá. Eu vou olhar aqui só para mim não perder as datas. Hoje, no ano seguinte, em 1987, essas lojas, as lojas, elas vendiam vários produtos, eram lojas multimarcas, né? Vendia vários produtos. E em 87, ela passou a ser loja exclusiva do Boticário, comercializar os produtos e a marca Boticário. E o Jorge sempre me consultava, ele falava: vem trabalhar comigo, faz consultoria, dá treinamento, porque eu sou formada em administração e a minha área sempre foi recursos humanos. Eu trabalhava na empresa de energia elétrica do Estado. E ouvia, falava: não, Jorge, você precisa disso, você precisa de uma consultoria, faz isso, isso. E sempre nós éramos muito unidos, família, família mesmo. Eu e a Ana não precisávamos falar, uma olhava para a outra e já se entendia. E aí, quando houve a privatização da SEMAT, eu entrei para o plano de PVD, né? Demissão voluntária. Só que eu saí em janeiro e em março eles me chamaram de volta para organizar o plano de cargos e salários da empresa. Eu voltei, fiquei mais esse ano lá. E no ano seguinte, no dia 20, eu gravo bem essas datas, porque marcou muito na minha vida. No dia 27 de fevereiro de 1999, o Jorge chegou na minha casa e falou: Dalva, não tem mais por que você não ir trabalhar na minha empresa, trabalhar conosco, né? Você não tem mais compromisso, já se desligou da SEMAT, já fez o trabalho, agora eu quero que você vá para montar o RH da empresa. Aí eu falei: eu vou. Tá bom. Que dia que eu começo? Ele falou: amanhã. E eu fui. E no dia 28, eu comecei a trabalhar na Matos. Comecei a organizar os processos do RH. No mês de abril desse mesmo ano, ele inaugurou a 7ª loja no shopping center. Eu lembro que ele espalhou na cidade, abriu em abril a loja do Boticário. Em maio, nós realizamos o primeiro treinamento na área comportamental da empresa. Dividimos a empresa em duas turnos, né, porque tinha loja de shopping que abria aos domingos. Então, foi a primeira turma no dia 9 e a segunda turma no dia 16 de maio.
Dia 17, na segunda-feira à noite, o Jorge faleceu. Foi um baque muito grande para nós. Jorge Henrique tinha 16 anos de idade e Daniel, 12 anos de idade. Gerou uma insegurança muito grande nos colaboradores, na indústria. Como é que ia ficar isso? Eu respeitei os 7 dias. Depois da missa de 7º dia do Jorge, eu entrei lá no apartamento. Eu não desgrudava dela, né? Eu entrei no apartamento e falei, irmã, vamos tomar um banho e nós vamos voltar para a empresa. Existem muitas famílias que dependem disso aqui, inclusive a nossa. Você tem 2 filhos pequenos que precisam de você. E nós fomos. Nós fomos para a empresa. E começar por onde? Ela fazia recrutamento da empresa, ela não ficava dentro da Batos, né? Mas a empresa estruturada com as 2 consultorias anteriores que foi feito lá. E eu falei, olha, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos aprender, porque eu só sei de RH, eu não sei nada de varejo, eu não conheço isso. Catei a Ana debaixo do braço, fomos para o Sebrae, viajava para São Paulo, tudo que é curso que tinha nessa área nós fizemos. E um curso que me abriu muitos horizontes à minha cabeça foi um curso que eu fiz pela USP, do Provar, que é voltado especificamente para varejo. Aquilo me ampliou a minha visão. E depois de um ano, ela, já com o RH todo estruturado, já com uma pessoa que saiu de loja, que tinha habilidade para isso, uma gerente de loja, ela falou, agora você vai para a área comercial, porque ela não estava... O gerente que estava lá, Ana era muito humanista, era muito humana, ligada a pessoas. Então, a forma de administrar, de se pedir resultados, de solicitar resultados, era diferente. E aí ela falou, eu quero que você fique na área comercial. Eu falei, mas eu não entendo nada disso. Ela falou, não, mas você vai dar conta. E eu fui. Olha a loucura. E eu fui. Depois disso, nós implantamos muitas mudanças. A área de RH começou a funcionar plenamente, treinamento, desenvolvimento. Implantamos a área social da empresa, que ela amava. A Matos começou a fazer muitos trabalhos externos para a sociedade, foi reconhecida várias vezes pela indústria e pela sociedade cuiabana. Nós reformamos a ala pediátrica de oncologia da Santa Casa, com ações nossas dentro de loja, mas ela conseguia engajar os colaboradores e o entorno. Fazia muito trabalho com mães dos colaboradores, oficinas. Só para vocês terem uma ideia, ela conseguiu fazer uma oficina de maquiagem com as prostitutas de um bairro do Porto. Ela engajou essas mulheres, conseguiu um espaço junto o prefeito lá do municipal, no Porto, e colocou essas mulheres para aprender a fazer maquiagem. Ela falou, vocês vão ter a possibilidade de sair dessa vida. E ela tinha um coração imenso. E no ano de 2008, a Matos recebeu todas as premiações que existia dentro da indústria. Nós brincamos que ela parecia o nadador das Olimpíadas, que toda hora subia no pódio para receber medalha. E ela recebeu todas as premiações. Eu acredito que o Márcio lembra disso. E ela estava muito, mas muito feliz. E em 2009, nós viajamos para o Peru, fomos conhecer a cidade de Machu Picchu, que ela amava, né? E em 2009, em agosto de 2009, ela também nos deixou. Eu brinco com uma ex-diretora do Boticário, que ela foi encontrar o grande amor da vida dela, que era o Jorge.
E quando ela deixou, a empresa já estava estruturada, os meninos, para mim continuam meninos até hoje, viu? O Jorge e o Daniel já estavam na operação, já tinham se formado, o Dani tinha voltado recentemente do intercâmbio que ele foi fazer em Londres, e eles já estavam na operação, e os outros profissionais, os outros executivos, muito integrados à empresa. E ali nós voltamos os nossos olhares para a profissionalização das gerentes de loja. Nós queríamos um upgrade delas, que elas tivessem uma visão mais ampliada do mundo, saísse daquele mundinho fechado de loja. E nós contratamos uma consultoria de coaching com o Grupo Valori. Foi feito durante um ano esse programa, e depois lá nós conhecemos o PAEX, que é da Fundação Dom Cabral, é o Programa para a Excelência de Médias Empresas. E ali foi onde nós demos um salto de profissionalização dos executivos da empresa. E nesse processo, nós fizemos também o acordo de cotistas, que foi muito importante, estabelecendo regras, limites, né, para os sócios, o que pode, o que não pode, herdeiros que entram para a operação, como é que fica. E eu já estava com os meus 60 anos, né, já trabalhava só meio período na empresa e estava começando a me afastar. E ali surgiu a necessidade de se criar um conselho consultivo. Por quê? É a forma de nós, jovens há mais tempo, né? Eu falo que somos jovens há mais tempo, de olhar para a empresa, de não se sentir, não com controle, porque a gente tem que tomar muito cuidado, que na nossa idade a gente tem mania de querer controlar as coisas, né? Mas é a forma de a gente continuar contribuindo para a experiência que já temos, e trazer segurança também para os executivos, porque decisões de grande monta precisa de respaldo. E o que eu acho maravilhoso no Conselho? Que tem pessoas, tem executivos, profissionais fora da empresa, com outro olhar, que traz a experiência de fora para dentro da nossa empresa. E com a criação do Conselho, tem 4 anos, quem veio montar o nosso Conselho foi pelo universo conspira, eu acredito muito nisso, em energias, né, do universo, porque nós somos energia, e quem veio montar o nosso conselho, estruturar o nosso conselho, foi o Adriano. Foi uma empatia, uma ligação, desde o primeiro momento. E quando nós fomos o conselho montado e nós tínhamos que decidir quem viria para o conselho, foi unânime, Adriano. E nós fizemos o convite e ele aceitou, que nós ficamos muito felizes e que ele está conosco até hoje. E eu vejo assim que com a criação do conselho, da criação do conselho para cá, a empresa ela deu um salto, mas isso eu vou deixar para o Jorge falar. Um salto muito grande de desenvolvimento, de maturidade dos executivos que estão conosco, né? Dos próprios meninos, o Daniel, o Jorge Henrique, a Luciana, que entrou lá conosco, uma menina. Hoje eu falo, brinco com outro conselheiro, que é o Onofre Ribeiro, que ele foi o mentor da Luciana. Falou: olha o monstro que você criou. Ela era uma pessoa muito, muito preparada para lidar com pessoas. Só que a herança, eu falo para Jorge Henrique que ele não escolheu a esposa dele. Quem escolheu a esposa dele foi a mãe dele, que ela que se apaixonou primeiro por Luciana e depois ele. E a Ana e eu, né? Então, a nossa história é essa. Eu falo que ela é feita de muito amor, de desafios, de superação e esse olhar voltado para o humano. A gente quer resultado, mas não é resultado a qualquer preço. Você tem que trabalhar numa empresa, se sentir feliz em comprar ou fazer parte do sonho daquela empresa, fazendo parte, você
vai ser um trabalho saudável, você não vai se prejudicar, porque quando a gente está num ambiente que não gostamos, que não tem liga, não tem energia, a gente adoece. E nós não nascemos para isso, nós não fomos colocados no mundo para ser infeliz. Muito pelo contrário, nós viemos para ser feliz. O meu pai tem 91 anos e ele sempre fala para mim: minha filha, nós nascemos para ser felizes nesse mundo. Então, eu sou desse lema. Trabalho, as pessoas me perguntam como é que você brincam, né? Ah, você está muito bem, não sei o quê, eu estou com 67 anos. Eu falo, é porque eu trabalho com aquilo que eu amo. Eu trabalho com beleza, eu trabalho, não é só a beleza, os produtos do Boticário é um chamariz, mas a beleza está no ser humano, está dentro, em cada ser humano. Eu falo que cada pessoa, cada cliente que entra nas nossas lojas, se ele sair com um estado de alma diferente, melhor do que ele entrou, nós estamos cumprindo o nosso propósito. Então, eu não sei mais o que falar. Então, essa era a história da Matos. Um pouquinho, né, do que eu lembrei para contar para vocês. Dalva, sensacional a sua história, né? E aí eu posso também testemunhar, né? Tudo isso que você falou. E assim, só para fazer assim, um comentário rápido, né? É, assim, isso que você contou agora, né? E a forma como você sente o grupo, né? O que você colocou de energia no grupo, no momento em que você fez a transição, né? A criação do conselho e a transição para o conselho, muitas vezes as pessoas pensam assim, né, numa empresa familiar, que você está fazendo o fundador ou o membro da primeira geração está indo para um conselho, ele é uma espécie de estar caindo para cima, né? Ele tá, né, ó, sai da operação e fica lá né, arruma um espaço para ele simbólico, honorífico no conselho. É, Ali na Matos a gente vê completamente diferente, porque você está contribuindo muito ali no conselho com esse sentimento, com essa energia. Então, às vezes a gente está, né, você percebe no ar algumas coisas que estão fora de órbita no negócio, na organização, e você acusa na hora ali no conselho. Então, é super importante, né, a sua presença, não só levando a experiência, né, porque a gente fala assim, quando o membro da geração anterior, né, da primeira geração, vai para o conselho, ele está ali levando é, só a experiência, né, mas é mais do que a experiência, né, continuar empunhando assim esses valores, né, esses valores do grupo. E aí não é à toa, né, gente, que o grupo é tão reconhecido e tão premiado, né? Porque não é premiado por ter boas práticas de gestão, né? E não, é premiado é, por esse propósito, por esse olhar para as pessoas e principalmente por ser fiel aos valores, ser fiel aos seus valores e praticá-los no dia a dia, né? Eu acho que isso é super importante. Obrigado, Dalva. Eu que agradeço. Agora eu queria ouvir um pouco do Jorge, né, Jorge? Você já foi citado aí, você hoje está comandando, né, essa operação. Também, né, a exemplo da sua mãe, você está aí acumulando medalhas, né, recebendo, né, uma série de reconhecimentos, né? O grupo acabou de ter um reconhecimento, acho que, né, que não é nenhuma novidade, mas a gente tem que comemorar, né? Então, reconhecido aí como a melhor franquia, né, do Boticário, né? A indústria celebra, né, o Grupo Matos. Então, fala um pouquinho para a gente, assim, né, de como que o grupo foi obtendo, né, esse reconhecimento, né, dentro da franquia, e se puder também, fala um pouquinho dos objetivos futuros, que eu acho que isso aqui é bem, bem bacana de compartilhar com o pessoal, né? O que o grupo está almejando para o futuro. Perfeito. Boa noite, Adriano, boa noite, Daniela, boa noite todo mundo, obrigado pelo convite.
tem que pensar muito bem no que eu vou falar, porque eu tenho 3 conselheiros aqui, né? Depois eles vão, ó, puxar minha orelha. Mas vamos lá. Acho que dando continuidade um pouco no que a Dalva comentou, pelo fato da minha mãe ser formada em psicologia, a visão dela para os colaboradores era uma visão diferenciada, né? Meu pai era economista, então, muito voltado para números e assim por diante. E a dobradinha da Dalva com a minha mãe trouxe esse olhar mais clínico para o colaborador. O que seria esse olhar mais clínico que eu digo? Na verdade, antigamente, a gente poderia falar que era, hoje eu usaria a palavra que seriam, a gente fazia bastante workshops de autoconhecimentos, mas muito descompressão. Era o que a gente falava, né? A gente saía do ambiente de trabalho para poder se conhecer, mas mais no sentido dessa descompressão do dia a dia e assim por diante. Se a gente fosse traduzir para os dias de hoje em dia, a gente estaria falando de treinamentos de PNL, de comunicação não violenta, né? De autoconhecimento, novamente, descompressão, que a gente também faz. E a gente também, hoje em dia, a gente introduziu a ferramenta do Enneagrama dentro da empresa. Mas a partir do momento onde você começa a olhar de forma diferente para o colaborador, os resultados começaram a vir. E aí eu peguei aqui para a gente ter uma ideia, de 2007 para cá, ano após ano, a gente vem sendo reconhecido em função dessa estratégia que começou lá atrás, de um olhar de uma psicóloga, né, junto com a Dalva, né, com o formato, né, do comercial com RH ali, dando foco no colaborador. E aí veio 2007, a gente começou com um prêmio de responsabilidade social. O primeiro prêmio que a gente recebeu, que é o IAF, que é o Instrumento de Avaliação de Futuro. É um instrumento que tem dentro da franquia, onde é avaliado milhões de indicadores, e você feito clusterizações dentro do tamanho do país, dentro das regionais, né, que são os estados, e aí, dentro disso, de acordo com o seu desempenho, você recebe essa premiação. E aí, o primeiro prêmio que a gente recebeu foi em 2013, que foi o regional. E para a gente já era algo, uma conquista muito grande. Depois, 2016, o ciclo 2016-17, a gente recebeu novamente o regional com ênfase em sustentabilidade. 2017, GPTW, as melhores empresas para se trabalhar. Depois, novamente, 2018, 21, regional, até que a gente ganhou o primeiro prêmio nacional, que foi no ano 2020 e 21. Para a gente, acho que veio galgando, né, esses tempos e desafios de superação, foi o ápice assim, bastante grande. E por coincidência, ano passado, a gente ganhou novamente o prêmio, já num quesito diferenciado, de um grupo bem maior. Hoje a gente está enquadrada entre as 14 maiores franquias do Brasil, dentro do sistema Boticário, né, com maior número de faturamento, e dentro desse grupo a gente ganhou como a melhor franquia nacional. Então, para a gente, um momento bastante feliz, mas ao mesmo tempo, quando a gente ganhou o prêmio, foi interessante que o diretor do Boticário, ele falou, para anunciar o ganhador, ele falou assim, eles não enxergam as pessoas como números, e sim como um investimento. Falei, pronto, falou a frase que é nossa, então nós ganhamos o prêmio nacional. E é exatamente, a gente está sempre investindo nas pessoas. Não é um trabalho que a gente começa hoje e o resultado vem amanhã.
Nós estamos falando de um investimento em pessoas desde a época da geração, né, da dobradinha da Alva e da minha mãe. Então, nós vamos falar aí que é desde 2000, vamos falar assim, né? Então, hoje, a empresa vem, né, reverberando todo esse ganhos, né, esses reconhecimentos em função de um trabalho formiguinha que começa lá atrás e a gente vem dando continuidade. A gente sabe que é através das pessoas que a gente chega nos resultados, não é a qualquer preço, a qualquer custo, e vem dando certo. Então, a gente continua nessa seada aí, buscando novos desafios. Agora, pensando no futuro, fazer um pouco de um resumo, o que, que é o Grupo Matos, e aí a gente entra nessa seada de futuro. Hoje o Grupo Matos ele é uma franquia do Grupo Boticário, nós temos 25 unidades de loja, venda direta com mais de 14 mil revendedores na cidade de Cuiabá, Várzea Grande e algumas cidades do município. Temos uma empresa de treinamento, que é o Instituto Uno, e também um salão de beleza Soberana. Isso até as duas últimas reuniões do conselho. A gente foi para São Paulo, para o Fórum do Boticário, e nesse fórum a gente começou a vislumbrar o tamanho do desafio e o tamanho que a empresa pode chegar a ser daqui a 10 anos. E aí eu estou falando em, em multiplicar o faturamento em mais de 4 vezes, né? 400%. Falei, gente, é um desafio muito grande, temos a capacidade, mas eu acredito que se a gente continuar dividindo esforços entre empresas, a gente vai perder tração. Então, a gente, em reunião de conselho, reunimos, colocamos na mesa os desafios que estavam por vir e tomamos a decisão de canalizar todas essas forças para as unidades de Boticário, né? Internalizamos toda a parte de treinamento, né, de autoconhecimento, que era do Instituto Uno, então a gente faz hoje 100% para a empresa do grupo, para Matos em si, né, para ganhar essa musculatura, para aguentar, né, esse crescimento de 400% em 10 anos, mas bastante otimista com tudo que está por vir, tudo aquilo que a gente já construiu e o que a gente ainda tem por construir. Temos uma equipe bastante focada, que adora desafios, e tenho convicção de que os números que a gente projetou para daqui a 10 anos, eles vão chegar. Mas é um passo de cada vez, né? A gente tem o apoio, né, do conselho, que eu acredito que faz um papel fundamental nisso tudo, que são pessoas externas, né, eles trazem orientações estratégicas, insights, né, com relação a tendências de mercado, a gente consegue antecipar mudanças com relação ao que está por vir, pelo fato de serem profissionais externos, tendem a ser imparciais nas decisões, então facilita muito, né? Desafia o status quo nosso mesmo para poder, né, tirar a gente da zona de conforto. Eu gosto de usar a palavra, não é feedback, eu gosto de usar a palavra feed forward, né? Porque o que aconteceu não vai voltar atrás, né? Então, usamos bastante o feed forward porque as discussões que ali são tratadas, a gente tende a colocar em prática, então é só pensando no futuro, no futuro. Olhamos o passado, sim, mas e o que que a gente faz daqui para frente, né? E eu acho que, pelo fato da experiência de termos pessoas de outros segmentos e de idade também, essa maturidade ajuda a gente no suporte, né, nas tomadas de decisões que a gente vem tomando até então e vem contribuindo muito no crescimento do grupo até então.
Acho que é isso. Pô, Jorge, bacana demais, né? É, legal, assim, o desafio é grande. Quando o Jorge chegou lá com essa, né, depois da convenção lá, né, do fórum do, do Boticário, e veio com essa ideia na cabeça aí, ó, do tanto que poderia crescer o negócio, isso gerou muita discussão bacana no conselho, né? Deu para De, fritar bastante a cabeça. primeiro momento assusta um pouco, pô, mas esse cara tá falando, o que ele tá querendo aí e tal, mas depois você senta e vê, e aí você olha tudo que o grupo realizou, né, nesses anos todos aí, e você vê que é perfeitamente possível, né? E o bacana é que isso tudo apoiado em quem realmente faz isso acontecer, que são as pessoas, né? De novo, acho que o olhar para as pessoas é o grande forte do grupo e mostra que isso dá realmente resultado. E resultados incríveis, porque, né, a gente vê, eu estou há 4 anos com vocês lá e eu vi esse faturamento aumentar algumas vezes aí, esses 4 anos, com muita segurança, mas tudo em função do olhar para as pessoas. E aí eu queria, então, passar agora para a Lu, porque quando a gente fala de pessoas, a Luciana hoje é quem conduz aí, né, essa pauta, né, e conduz muito bem. E aí, Lu, se você puder falar um pouquinho para a gente, assim, né, bom, primeiro da questão da cultura, né, da cultura da Matos, que é uma cultura muito forte, né, e você tem um apego muito forte a essa cultura, né? E coloca isso no seu dia a dia, né? Então, fala um pouquinho, né, para a gente, de falar como que essa cultura foi moldada, né? É, e é interessante, acho que você falar um pouquinho que a cultura foi moldada em torno da energia da Matos, né? A gente fala muito lá de energia, e falar um pouquinho dessa questão das pessoas no centro da estratégia do grupo, né? Como é que funciona isso no grupo? Perfeito. Boa noite, gente. Prazer falar com vocês. Bem, quando eu cheguei na Matos, ela já tinha toda a história que a Dalva contou, né? Então, eu cheguei em 2006. Então, eu pude conhecer um pouco antes de sentar nessa cadeira de cultura. Eu tive a oportunidade de vivenciar o que era a cultura da Matos lá na ponta. Quando a gente fala de cultura, e até quando eu operava ali pelo Instituto Uno e eu ia falar de cultura, e geralmente eu falava, né, com pessoas que estão aí à frente das empresas, das organizações, os donos, os representantes, filhos, eu sempre digo que a cultura ela já existe. É uma questão da gente, muitas vezes, só revelar. Quando eu cheguei na Matos, e depois de tudo isso que a Dalva falou, quando a gente está ali na cultura, a gente não cria isso, né? Mas a gente tem que ter a sutileza, a sensibilidade e os recursos para a gente conseguir identificar a cultura dessa organização. E foi esse trabalho que a gente fez, né? Ali dessa identificação. Quando o Adriano fala dessa questão da energia, a gente tem muito assim, provavelmente nas empresas de vocês também deve ouvir muito isso, de que aqui a gente faz assim, aqui a gente não faz assim, aqui essa pessoa não vai dar certo, aqui essa pessoa vai dar certo. Essa pessoa tem o nosso jeitinho, a gente tem um jeito de ser. E isso tudo vibra em energia das pessoas que fazem parte da empresa mesmo, né? Até quando a gente vai contratar alguém, a gente olha, a gente pensa assim, a energia, o jeito. Depois a gente vai humanamente colocando diversos processos, gestão por competência, entrevista por valores, né? A gente vai tendo que a gente está no mundo material, a gente precisa materializar, ainda mais numa empresa, precisa diagnosticar, analisar, trazer dados. Mas no final das contas é tudo essa energia. E foi isso que me gerou essa curiosidade, né? E aí a ferramenta que a gente conseguiu
né, traduzir essa energia, dar nome, dar lugar, foi o Eneagrama. Então, o Eneagrama, para quem conhece, vai entender que é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. Hoje não tem no mundo uma ferramenta mais forte de autoconhecimento, de autodesenvolvimento do que o Eneagrama. E a gente aplicou o Eneagrama, que é esse estudo da nossa personalidade, né? O Eneagrama acredita que nós estamos todos divididos aí em 9 personalidades, com mais instintos, com um monte de coisas que favorecem a nossa evolução. Aí depois que a gente fez isso, diagnosticou nossa liderança, trabalhou isso, a gente foi fazer isso com a empresa. Então, a gente entendeu essa energia da empresa, o que era essa energia, né? Como é que essas coisas funcionavam. E depois a gente descreveu isso de um jeito. Então, hoje é muito comum você chegar na Matos, né? Principalmente quem vai chegando agora. O Márcio está refém da gente nisso. Quando chega, já começa, olha, aqui é uma empresa 7, que tem uma energia 7, que tem um tipo 7, então aqui a gente faz assim, aqui não dá certo isso, aqui não funciona. E isso ajudou a gente até a criar essas estratégias para os resultados, né? De muitas vezes a gente tentar fazer coisas que está na cabeça dos donos, e isso é muito, ajuda muito na gestão de conflitos entre gerações, entre hierarquia, porque quando a gente consegue identificar quem que é essa empresa, perde-se muito dos conflitos, porque, dá um exemplo para vocês, às vezes eu estou ali com o Jorge, com o Dani, eles são totalmente, né, diferentes, o irmão do Jorge, e aí um quer uma coisa, outro quer outra, um fala algo, outro fala outro. E aí eu falo, mas e o que é que a empresa quer? O que é que faz sentido para essa empresa, já que a gente sabe quem é ela? E aí, no final das contas, nem é o que o Jorge quer, nem é o que o Dani quer, nem é o que a Luciana sente e acha, mas sim a empresa vai lá e mostra para a gente o que é, e quando a gente aplica, a assertividade é gigante, né? Não tem, todo mundo acolhe, todo mundo isso, vibra. Então, essa energia, né, Adriano, que a gente conseguiu aí trazer métodos científicos para comprovar que energia tem identidade, foi o Eneagrama, e isso nos ajuda muito até nas estratégias. Nosso planejamento estratégico é muito guiado por isso, por a gente conhecer a empresa. Quando a gente vai fazer campanhas, incentivos, imagina que a gente está no varejo e é dinâmico e o Boticário vive de ciclos, então a gente muda ciclos a cada 14, 21 dias, e aí muda-se meta. Então, quando a gente vai procurar esses incentivos e essas campanhas para falar com o nosso time, a gente procura aquilo que tem a ver com a empresa, não com nem que tem a ver nem com a Dalva, nem com o conselho, nem com ninguém específico, e sim o que é que faz sentido para a empresa. E é muito assertivo, funciona demais mesmo, né? A gente vem conseguindo bons resultados com isso. A outra força muito forte da nossa cultura é fortalecer a liderança da empresa. Às vezes a gente separa, né, cultura e liderança, e não existe isso dentro da organização Matos. A cultura está com a liderança, então nós tratamos e desenvolvemos os nossos líderes para eles serem multiplicadores da cultura, né? Então, hoje em dia, a gente consegue levar bronca de gerente, feedback de gerente, apontamento de que, ó, a gente não faz isso não faz parte da nossa cultura. Isso está acontecendo, a gente não faz aqui. Então, a cultura, ela corre mesmo quando você tem esse investimento em preparar seu time de líderes e acreditar que eles são a continuidade, a sua alma lá na frente, né? Nós não temos essa separação de liderança com cargos hierárquicos, não. Eu falo, quem manda na gente hoje são os nossos gerentes mesmo, eles que estão lá na ponta, eles que disseminam, levam essa cultura adiante. A gente ali do administrativo, na correria de todas essas, não conseguiríamos levar isso hoje para os nossos 30 pontos, né? Então, são eles que são o nosso maior investimento e nosso maior legado aí em cultura, é a nossa liderança. Então, nós somos muito criteriosos em contratar,
procuramos ao máximo promover quem está interno, fazemos toda uma preparação e desenvolvemos um time interno para poder isso continuar levando a cultura, né? A gente traz liderança de fora, mas a gente equilibra com quem está dentro. Então, procura, né, ter esse clima saudável, esse ambiente saudável. Então, nós temos pouquíssimos casos de problema de saúde mental, de absenteísmo, nosso turnover por varejo é baixíssimo. Tudo isso visando a gente ter uma cultura muito forte, valores praticados mesmo, e não só na parede da empresa. É o que faz a gente fortalecer. A gente tem um evento por ano que chama o Jeito Grupo Matos de Ser, né, que a gente faz ali no dia 1º de maio, e nesse evento a gente leva a empresa inteira e procura fortalecer mesmo, né, falando, prestando conta, mostrando aonde que o dinheiro foi investido, e eles acham isso incrível, né, porque a maioria das empresas escondem as coisas, esconde salários, esconde quanto que ganha, e a gente escancara isso até pelo programa, pelo PPR, que é a prática da empresa, né, faz parte. Então, eles compram a briga junto com a gente. Na última reunião, a gente viu que venda direta não ia conseguir cumprir meta. Rapidamente, o grupo de loja fez um cálculo e falou, passa 11 mil para cada loja, que aí a gente consegue cumprir meta do grupo, né? Então, é nessas horas que a gente vê que esse investimento em pessoas, quando a gente fala de cultura e de levar a vida, o propósito da nossa empresa adiante, é muito importante, né? E aí, como eu falo pouco, Adriana, eu falo bem pouco mesmo, eu esqueci o que é a outra pergunta que você me fez, mas vamos. Aham, uhum. Pode falar, pode falar. Eu não lembro qual que é a outra pergunta, gente, mas Das pessoas no centro da estratégia. as pessoas no centro da estratégia. Vocês veem que quando eu vou falando, eu já vou respondendo, porque eu falo pouco. Mas né, eu acho que dessa questão das pessoas no centro, a gente tem uma estratégia muito audaciosa para varejo. Lá, um ano que eu não vou dizer que é o contrário da Dalva, gente, sou péssimas com os anos, não tenho essa memória, mas algum tempo atrás, eu e Jorge, a gente foi fazer aquele treinamento dos bastidores da Disney, né, para entender esse modelo de encantamento, esse método de encantar. E aí a gente teve a oportunidade, foi maravilhoso, né? O método da Disney é realmente encantar, tem o passo a passo, tem metáfora, tem fases, é muito estruturado encantar, inclusive, mas o que mais nos surpreendeu lá foi o método da Apple. A Apple, a gente foi fazer uma vivência lá na Apple, de conhecer a estratégia, e eles nos trouxeram que a Apple não trabalha com comissão, não trabalha com remuneração. Na verdade, eles colocam isso assim como, né, um agente negativo. E aí, a gente vai tentar entender como que funciona um varejo, né, e num modelo que não tem comissão. E aí, eles foram explicar isso para a gente. E a estratégia é incrível, né? E aí foi uma loucura no universo de Boticário, o povo doido da Matos, trazer um modelo colaborativo onde vendas não tem comissão, né? Todo mundo tem o mesmo salário, a não ser que for promovido dentro da estrutura do plano de cargos e carreira da empresa. E isso nos proporcionou a mudar o jogo. Eu acredito que muito disso que o Jorge trouxe e que o Adriano está falando, das pessoas estarem no centro e da gente virar o jogo com resultados, tem muito a ver com isso. Porque nós somos seres que nós fomos construídos para colaborar e viver em grupo e construir relações, né? Quando é a gente que acaba trazendo métodos, ferramentas que trabalham o oposto disso. Então, eu falo, quando se trata do ser humano, é melhor a gente ir pelos caminhos naturais, não ficar inventando, né? Nós somos seres com um destino, com uma intuição, com uma forma, e às vezes a gente mesmo cria esse ambiente competitivo, desgastante, pouco saudável dentro de uma empresa. E quando a gente levou o modelo de comissão, foi uma loucura, mas como a gente tem um time de líderes muito engajado, eles compraram a ideia e a gente começou a trabalhar nesse modelo. Então, é por isso que quando eu dou esse exemplo de que um segmento pode não cumprir ou realizar uma meta e os outros falam não, a gente não vai deixar, é porque a gente trabalha com esse modelo, que o desenvolvimento do time é para todos,
Se eu tenho uma equipe e falta alguém na loja, a outra gerente empresta porque ela pode emprestar. Não tenho produto, pego na outra loja para o cliente, não fico enganando o cliente, falando para ele voltar na minha loja, que depois tem. Então, a gente diminuiu muito o estresse no ambiente de trabalho. E o principal de tudo é que a gente consegue construir times com performance, né? Então, a gente contrata o cara que ele é o que adora vender, o negócio dele é vender, ele gosta de estar ali na frente, no atendimento, conversando, quanto mais pessoas, melhor. Tem aquela outra pessoa que adora organizar a loja, deixar tudo pronto para o cliente, ver se está tudo certo, ajudar nas planilhas o gerente. Tem o outro que gosta de levar o bolinho, que gosta de conversar mais, que gosta de demonstrar make. Então, na hora que o nosso time constrói esse time, a gente não tem essa preocupação de que a gente tem que ter só o mesmo perfil ou o mesmo tipo de gente na empresa, né? É essa diversidade de pessoas que torna a cultura e o valor da empresa num ambiente muito saudável para se trabalhar. Mas eu não estou falando isso para vocês porque eu sou de cultura e sou a doida da cultura e só fico pregando isso, né? Parece que eu estou até pregando para vocês, mas não é. É porque a gente tem mesmo tudo isso dos indicadores, dos resultados, de cases. A ideia do Instituto era isso, né? Era muita gente indo lá na empresa perguntar como é que vocês retêm pessoas. A gente vai nas lojas, o time de vocês é o mesmo, a equipe é treinada, as pessoas estão felizes. E aí nasceu o Instituto com esse objetivo de levar um pouco desse conhecimento para outras organizações. Mas é isso, eu acho que eu já falei bastante, né, Adriano? Senão daqui a pouco acaba a sua live e eu aqui falando. Muito, muito bom, Lu, muito bom. E realmente essa questão da cultura, né, é forte, e a gente lá no conselho também, a gente vem às vezes com, como o Jorge falou, a gente traz alguma uma visão externa, né? Muitas vezes você chega com alguns conceitos e a gente também aprende muito, porque os conceitos que a gente traz muitas vezes são, numa reunião ali com vocês, são quebrados e a gente acaba aprendendo, né? A gente acha que tem alguma coisa a ensinar e sai de lá com um belíssimo aprendizado, né? Mas só para você ver, o quanto que isso que a Dalva falou do valor dos conselheiros, apesar, né, da gente quando a gente brinca, né, na verdade eu acho super legal quando eu estou lá na empresa, daí eu tenho que fazer um negócio, aí eu falo assim, gente, mas olha só, é que o conselho está me exigindo, cara, isso é muito bom. Dá um poder na sua vida que ninguém vai lá qualquer coisa para você, porque o conselho falou. Mas eu acho muito porque a gente, claro, está lá, vocês estão de fora, trazem essas sugestões, provoca pensar diferente, extrai, né? Tipo, e tô vendo que você está fazendo isso, mas será que não pode fazer um pouco mais? Não vamos fazer diferente, vamos mudar isso, mas com os mesmos, compartilhando dos mesmos valores da organização. Acho não, tenho certeza que a maior assertividade do nosso conselho é esse match que, como a Dalva falou, que a gente tem da compatibilidade de valores e de forma de acreditar. Porque você imagina, você traz um conselheiro e você começa a falar de energia, isso é porque vocês não viram Dalva na reunião do conselho. É olhinho da terra, é meditação, é uma vibe para trazer uma paz para a gente. Aí ela começa a falar de planetas, de portais. Já pensou se os conselheiros, né, não compactuam ou não entendem ou não aceitam esses valores, né? Imagina, o cara não fica, aí a outra doida começa a falar de enneagrama, energia, tipo de gente. Os mais normais é Jorge e Daniel, isso é certeza. Então, imagina se o conselho não consegue entender essa dinâmica e essa diversidade, entender esses papéis e como que essa organização funciona para verdadeiramente contribuir. Porque daí, quando eles entendem, conhecem essa organização e nos escutam, que eu acredito que é a capacidade mais bonita que os conselheiros têm, né? Eles escutam muito e aí eles falam muito pouco, mas que eles falam também é extremamente assertivo, cirúrgico, né? Então, a gente se sente ouvido, se sente, né? A palavra acho que é essa mesmo, aconselhados. Então, a gente tem esse match aí muito forte e só tem mesmo um clima que hoje não está tão legal, porque Adriano já fez risoto para a gente, Márcio ainda não. Mas tirando isso, gente, tá tudo legal e a gente está sem reclamações com o nosso conselho.
muito bom, Lu. Gente, eu acho que eu vou abrir para perguntas, né? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Vamos fazer um debate aqui agora. Ou trazer alguma experiência também. Os comentários no chat, né, gente, são maravilhosos, né, de interação, quanto aprendizado, né? Agora, só para eu abrir para pergunta, o melhor de todos é Mateus, que é a terceira geração, Isso. fã, falando que tem orgulho, vocês estão tops, Mateus, demais ter você aqui. Pode seguir, Aliás, Adriano. você falando do Matheus, só um ponto que a gente fala muito na UTS também, da questão do desenvolvimento dos herdeiros, né? E tem sido um assunto recorrente lá no Conselho, né? O desenvolvimento, né? A elaboração de um plano, né? Um plano de longo prazo de desenvolvimento dos herdeiros. A gente tem dois Mateus aí, dois Mateuses, né? É. Entrando na empresa e iniciando aí um processo bem bacana e bem estruturado, né? E isso é legal e é bacana quando o conselho pode também, né, contribuir, né? E aí em empresas familiares, um conselho consultivo, ele não é só um conselho para falar de estratégia, para olhar indicadores, né, definir indicadores, monitorar gestão, né, coisas que são aquelas funções básicas de um conselho, mas é bacana você poder também se envolver com falar do futuro da família, né? Do futuro da família empresária, né? Do desenvolvimento dos herdeiros, né? Das futuras lideranças que vão vir dessa família, né? É bacana e é algo que você não vê numa companhia aberta, por exemplo. A gente aprendeu na dor, né? Todo esse processo. Então, com a experiência, nada melhor do que a gente também poder construir, né, esse processo de sucessão sem essa dor, né? Acho que não há necessidade disso. Exato, exato, é isso aí. Vocês E saíram aí eu, muito bem sem ter a preparação né, sem terem sido preparados devidamente para isso, mas não precisa ser assim nas próximas Isso. gerações, né? eu fico muito feliz que eu tenho um filho que nasceu de mim, os dois que são do coração, né? Mas ele, quando foi fazer faculdade, eu falava, vai fazer administração, Matheus. Ele, não, mas eu não quero, eu não vou ser feliz. Falei, então vai ser feliz. O que você quer fazer? Eu quero fazer veterinária. Aí fez o curso de veterinária, começou a atuar e ele gosta do ramo de grandes animais, né? Ele é da parte de inseminação. E chegou o ano passado, ou este ano, início deste ano, ele veio falar que ele gostaria de vir para a empresa. Eu fiquei muito feliz e junto também, eu acho que o Matheus do Jorge, da Lu, que incentivou, ele falou, ele teve mais coragem, ele foi na minha frente. Então estão os dois Matheus aí no processo de sucessão, que foi elaborado muito, muito bem pela área de inteligência humana, sob o comando da Luciana, um processo muito bem estruturado, orientado aí também, teve a contribuição do Adriano e da Daniele, né, Dani? E estão aí. Fico assim muito feliz mesmo. Ele falou, mãe, vou realizar seu sonho. Eu falei, amém, enquanto estou viva. Muito bom. Gente, mas só para todo mundo ficar tranquilo, ele não foi como veterinário, não, viu? Não, Ele veio mesmo na parte de administração, né? Jânio levantou a mão, Jânio. Boa noite a todos. É uma linda história, mas veterinário entende de gente também. Então, vai contribuir bastante com vocês. A gente acompanha um pouco aqui os dados, os números que a gente tem aí, um parceiro aqui do Boticário, né? Realmente o Boticário, ele tem se destacado, mesmo na pandemia, cresceu muito além do mercado, né? Nosso parceiro aqui cresce quase 40% ao ano. Então, quando o Jorge fala ali, a nossa meta é crescer 400% em 10 anos, se continuar no ritmo que está, Jorge, vocês vão crescer mais do que isso, porque a empresa conseguiu, além dos lançamentos, um fortalecimento de marca muito forte. E a motivação da equipe, né? Como você trabalhar em qualquer tipo de franquia, não é fácil, porque a franquia cobra bastante resultado. E quando vocês se destacam, mostra a eficiência que vocês têm de diferencial
no sentido de tratar as pessoas, né? Da meta, todo mundo faz meta no papel, né? Mas motivar as pessoas para cumprir a meta essa é o grande segredo do sucesso de vocês. Então, a minha percepção a única pergunta que eu gostaria de fazer, se além do Boticário, vocês têm outros negócios, né? Ou pensam em fazer investimento em outras áreas, porque as famílias crescem, né? E como é que esse planejamento aí, esses 10 anos de 400% seria aí para a franquia Boticário? E se tem outros negócios que vocês estão visualizando nesse crescimento aí para o veterinário pensar melhor? É, vamos lá, Jânio. Na verdade, a gente está fazendo o processo inverso. A gente tinha outros negócios e estamos canalizando todas as nossas forças para o negócio boticário, exatamente em função desses crescimentos, igual você falou, de 40%. Então, a gente vislumbra, assim, um crescimento muito grande, e aí é muito desafiador a gente despender energia com outros negócios, tendo em vista que o grande negócio nosso é o Boticário, né? E a gente está falando de faturamentos muito altos, expressivos. E quando eu falo de canalizar energia para dentro do Boticário, você imagina assim que eu tenho dois negócios aonde eu me esforço para poder fazer um resultado e em qualquer movimento onde eu dou uma atenção, eu faço um evento igual a Luciana comentou, o Jeito Matos de Ser, isso gera 2, 3, 4, 5 milhões de faturamento. Enquanto esses outros dois negócios, né, demorariam muito tempo para chegar nesse mesmo resultado. Então, hoje nós temos uma marca muito forte, né? Graças a Deus, no passado, onde teve que fazer escolhas, né? Nosso pai escolheu fez a melhor escolha, que foi a marca do Boticário. E eu acredito que o Boticário está fazendo, sim, um trabalho bem diferenciado com a venda direta, introduzindo agora algumas marcas novas, por isso esses crescimentos, né, expressivos. Temos um horizonte muito grande para crescer ainda, então, falar que a gente está com as portas fechadas é utopia, mas as provocações que a gente sempre tem é crescer dentro do ambiente boticário, de repente em outras praças, mas dentro desse mesmo segmento. Somos assediados, sim, para poder abrir novos negócios, ficamos na tentação, mas a gente entende que o que a gente tem com o esforço que a gente faz, a gente consegue os resultados que, de repente, a gente gastaria mais energia para chegar, né? Mas não estamos fechados. Parabéns para vocês. Obrigado, Obrigado. Adriano. Ó, mas ó, só lembrando, se for adquirir outras franquias aí, a meta muda, hein? Tudo é meta, né, Adriano? A meta muda ou o horizonte encurta? É, O horizonte encurta. Mas eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá, Marisa. Vocês falaram da sucessão, né? E que foi uma sucessão que vocês tiveram até que apressar, digamos assim, né? E aí, nesse processo de vocês, qual foi, assim, o maior desafio e como vocês fizeram para lidar e resolver esse desafio? Vai lá, Lu, você é expert. Gente, o que eu acho tão legal dentro das empresas familiares é que quando a gente fica tudo se chamando pelos nomes para ficar bonito, né? É Luciana e o Adriano é Daniele. Claro, senhor Jorge, vamos lá. Então, Marisa, quando o Matheus, que foi o primeiro a pedir para vir, foi o nosso, né? Que é o Matheus Matos, é filho meu e do Jorge. E depois veio o Matheus Ferraz. Ele se formou em gastronomia,
tinha ali a ideia de abrir o negócio dele, de fazer uma paixão, daí tentando, como o Matheus Ferraz também, fugir do negócio da família, né? Eles têm essa vontade de provar primeiro para a família que eles são capazes de fazer outras coisas e que eles podem construir a própria história, conseguir, e aí parece que quando eles se resolvem nisso, daí eles falam, ok, agora meu pai e minha mãe talvez vão me respeitar mais porque eu fiz e tentei, encorpei, tive experiência, então eles vieram nesse momento, só que a gente realmente não tinha desenhado isso em processo. A gente tinha o protocolo familiar, né, que tem todas as regras, que, como a Aldava falou, eles fizeram toda a parte ali de conselho administrativo, fizeram toda a parte ali dos sócios, né, do acordo de sócios, e lá tinha isso, que já tinha as regras que foram colocadas, que esse sucessor tinha que trabalhar fora da empresa, ter experiência fora da empresa da família por tanto tempo, tinha que ter formação, né? Já tinha essas regras. Mas só que no caso eles já tinham cumprido as regras, né? Então, por onde é que a gente começava? E a gente não tinha isso claramente desenhado. Então, quando o Matheus informou que ia, a Ava falou, então vamos reunir tudo que a gente tem de desenvolvimento aqui de líderes e de papéis de liderança, como é que a gente faz. E o pontapé inicial nosso foi, não vamos pensar diferente com eles, porque eles são herdeiros, são sucessores e herdeiros. Nós vamos fazer o desenvolvimento deles como fazemos o desenvolvimento do nosso time. Então, a gente criou ali, tipo, a gente tem um programa de integração que todos os nossos colaboradores só entram na empresa depois de passar por esses 15 dias de integração. Então, ele passou pelo programa de integração, vivenciou cultura, foi para as lojas conhecer como que é o atendimento, como que é a rotina de consultor, como é que gerente faz, como é que a gente acompanha resultado, qual que é a realidade de VD. Então, a gente foi passando eles por todo esse negócio e depois a gente colocou, hoje ele, né, o Matheus Ferraz veio depois, está numa etapa do processo, e o Matheus Matos hoje ele está dentro de um projeto na área de inteligência humana, na área do RH, na parte social. Então, a gente foi desenhando muito pensando em não ter essa diferenciação de como que a gente desenvolve um colaborador da empresa, como que são essas etapas, e usamos dos recursos que a gente tem mesmo de desenvolvimento, essas etapas, e criamos uma esteira, né? Então, obrigatoriamente, eles só mudam de um lugar para outro quando eles cumprem a carga horária e entregam as atividades daquela esteira. Então, a gente foi desenhando desse formato. Não sei se eu respondi sua pergunta, se você esperava algo mais técnico, mais detalhado, mas a gente foi por Não, esse caminho. não. Só, Luciana, para completar, que essa esteira dela, que ela está falando aí, tem 3 anos, tá? Dura, É, né? Dura É, 3 anos. mas a gente vê, Ó, né, Adriano, que os caminhos acabam sendo mais ou menos semelhantes, né, de todas as famílias, né? Os caminhos, os conflitos das gerações, vocês inclusive falaram sobre isso, né? Que resolveram bem esse conflito, né? Que existe também quando você começa a fazer essa transição, né? Você tem as pessoas com experiência, com um olhar diferente, está chegando também os jovens, querendo realizar muitas coisas, com uma visão de mundo bem diferente, né? E é bacana a gente ver que as famílias elas vão encontrando suas formas ali para continuar com a empresa, que é tão importante, né, para a gente. Tem e um assim, passo aí, Marisa, que eu não, desculpa, Adriana, que eu não citei, é que depois que eu fiz uma pós-graduação em constelações sistêmicas, e hoje as pessoas entendem as constelações sistêmicas muito como ali os bonecos, né? Ficou famoso pelos bonecos, constelar, mas eu consegui implantar isso dentro da organização no sentido de ordem e lugar mesmo. Então, a gente fez um trabalho e eles sabem que, assim, quem chegou primeiro
né, tem procedência sobre os que chegaram depois, viu mais coisas, sabe de mais coisa. E quem chegou depois chega com outras soluções. Então, para a gente tirar essa competitividade de lugar. Eu nunca vou conseguir estar, ou por mais esforço que eu tenho, estar no lugar de Dona Ana. Jorge pode ser o mais incrível CEO, ele nunca vai estar no lugar de onde que era o lugar do pai. Então, o Matheus está chegando agora, ele pode trazer muitas ideias, mas ele nunca vai estar no lugar que é o pai dele hoje. Então, até nas nossas lideranças, eu instalei essa ordem. Quem chegou primeiro tem predominância sobre quem chegou segundo. Então, até de quem senta na sala por causa do ar-condicionado, aí eu falo, mas quem chegou primeiro? Ah, é ela, deixa quieto, não posso fazer nada mesmo. Então, a gente colocou, né, eu implantei ali dentro das regras do sistema a ordem, porque daí quem chegou primeiro, meu amor, desculpa, né, tem total domínio sobre quem chegou depois. E quem chegou depois, né, também tem que entender que está olhando lá para outro lugar que quem estava lá atrás não vai conseguir enxergar mais esse lugar mesmo. Então, não tem por que mexer no que, muitas vezes, desonrar quem que nos trouxe até aqui. A gente tem que, a fluidez e a vida, ela chega quando a gente honra quem nos trouxe até aqui, sem julgar se é certo, se é errado, mas que nos trouxe até aqui, né? Então, lá isso já é colocado assim como uma regra mesmo, todo mundo já até brinca, né? Quem chegou primeiro nem adianta, já perdemos o lugar, tem preferência. E ajudou bastante assim nessa questão dos conflitos, trabalhar as ordens sistêmicas e falar sobre isso, né? Bacana. Ó, Adriano, me permite aqui uma Falar. palavrinha. Primeiro, Dalva, né? Encantadora, assim, sua história a gente já conhecia, mas aí escuta, chora de novo, se emociona de novo, vive de novo, né? Então, história de muito amor aí e dedicação. Luciana, Jorge, assim, sem palavras para dizer a complementariedade de vocês, né? A gente poderia ficar aqui horas ouvindo e perguntando mais. Mas eu queria quebrar um pouco o protocolo, porque no chat eu estava doida para puxar o Matheus e ele falou que está à disposição ali. Então eu queria fazer uma pergunta para o Matheus. Será que pode, Matheus? E aí, eu tô no carro aqui, eu parei num posto para poder falar com vocês. Ai, que Pode lindo! falar Queria assim. saber Boa como é que noite, você pessoal. se sente. Quero saber como é que você se sente, a sua responsabilidade, ouvindo tudo isso, a sua história maravilhosa, e você iniciando essa história agora. Como é que você se sente? Então, toda vez que eu escuto, né, a história da empresa, a trajetória desde o começo, eu brinco que chega a dar uma dor no ombro aqui, de tanta pressão tanta responsabilidade que tá vindo aí pelo futuro, né? Mas, fora disso também, a gente está com um projeto que eu acho não, tenho certeza que vai me preparar aí pro que vier pro futuro. A nossa liderança aí, como vocês puderam ver, é muito competente, passa isso pro resto da empresa. Então é aquilo mesmo de um salto de fé, né? Fechar o olho e acreditar que eu dando o meu melhor e eles também, a gente vai conseguir sim chegar no resultado que a gente espera. Porque o objetivo é o mesmo, né? Então, é só uma questão de confiar mesmo. Mas é minha família, né? Se eu não confiar neles, eu vou confiar em quem? Bom, meu neto. Maravilhoso, Matheus, muito bom, obrigada. Lu, você está com um novo desafio aí agora, né? Vendo o Matheus falar com tanta tranquilidade, com tanta vontade, você já tem que pensar no plano para os sucedidos aí agora, que o sucessor já está montado, agora tem que trabalhar os sucedidos aí, né? Parabéns, Matheus. Obrigado. Obrigada, filho, pela fala. Beijo. Boa noite para vocês. Vou voltar a dirigir aqui. Aproveitar para dar uma boa noite para todo mundo e para minha família também. Beijão. Muito bom, Matheus. Parabéns, hein? Tchau, gente. Obrigado. Gente, muito bacana. Assim, o que eu ia falar naquela hora é que
assim, na preparação do sucessores e tal, não basta olhar a sua formação, né? Assim, o desafio é importante, ele ser submetido a alguns desafios com entregas, né? E isso está muito presente aí no programa né, do Grupo Matos, de sucessão, né? Você tem informação, você tem conhecimento, conhecer a empresa, passar por todas né, os departamentos da empresa, mas a cada etapa você ser submetido a algum desafio, né? Algum desafio e ter que entregar, porque aí acho que o sucessor ele mostra que está pronto quando ele consegue mostrar a capacidade de vencer os desafios e de entregar, né? Entregar resultado. Isso é super importante. Mais alguma coisa, gente? Não? Nós estamos aqui já com o tempo estourando, né? Mas aí eu queria, gente, assim, antes da gente terminar, como eu tinha falado no início, pedir para a Daniele aí para encerrar para a gente e falar um pouquinho, né? Eu falei com você, a gente está com né, mais uma contribuição nossa aí para desenvolvimento das famílias empresárias, né? A gente planejou uma imersão agora em outubro exclusiva para famílias empresárias lá para Portugal. E aí eu queria que a Daniele falasse um pouquinho sobre isso. Pode ser? Pode, na verdade, antes disso, eu quero reforçar. Ah, não, a Ana, nossa, a Ana já botou Portugal aqui. Mas além de Portugal, eu quero fazer o chamado para a semana que vem, tá? Porque nós temos uma família muito especial que está aqui com a gente, tá? Nós temos, ó, Luciana Hall, Tatiane Hall e Silvio, que eles vão falar sobre a trajetória deles e a formação de herdeiros. Então, a conexão da semana que vem está na mão aí de uma família muito especial que vai complementar tudo isso que a gente ouviu aqui hoje. Então, o nosso convite aí primeiro para a semana que vem, no dia 21, com essa família maravilhosa que vai estar com a gente e que já tem até a quarta geração aí, que é o filho, é o Matheus também, que é filho da Luciana também. Olha só as coincidências, né? Lu, Tati, Silvio, que estão por aqui. Então, vem conosco aí semana que vem. Agora, feita a propaganda da semana que vem, que é muito especial, aí eu vou falar rapidinho de Portugal para vocês. Gente, então assim, primeiro para falar que essa imersão que a gente vai fazer para Portugal, ela não faz parte do nosso portfólio da UTS, assim, isso não é um programa que habitualmente a gente faz. Como a gente escuta as nossas famílias empresárias, a gente recebeu uma demanda de algumas famílias empresárias, porque a gente fazia umas viagens aqui no estado, no Brasil, né? E passávamos um final de semana em família, falando das famílias empresárias, da longevidade das empresas familiares. Aí essas famílias inquietas falaram: ah, tá muito pouco esse negócio de só um final de semana. A gente quer passar uma semana inteira em Portugal. Vocês fazem isso para gente? E aí, falou isso para mim e para o Adriano, já viu o que que deu, né? A gente foi logo atrás das conexões, isso foi no ano passado, e a gente criou um programa assim maravilhoso para essas famílias que nos pediram. Só que a gente quer ser generoso, então ainda temos disponibilidade para outras famílias que não foram só essas que nos pediram. Então a gente vai estar aí no período de 13 a 18 de outubro, fazendo muita troca. Isso que vocês viram aqui nessa webinar com o Grupo Matos, maravilhoso, a gente vai ter durante uma semana, visitando 10 lugares, assim, empresas diferentes, né, com características diferentes, escolas de negócio, inclusive uma empresa que tem muito a ver com o Grupo Matos, que é o Grupo Ricardo Costa, que é a primeira empresa da Europa a criar um departamento de felicidade. E ele é um empresário que levanta a bandeira e fala: felicidade dá resultado, sim. Né? Ele dá provas disso. É claro que tem várias outras, tá? Mas eu estou falando dessa em especial porque conecta muito com o Grupo Matos, né? Ele traz a história e a experiência que vem do avô dele,
de valorizar os colaboradores, de dar voz a eles, de levá-los para comemorar, né, os desafios difíceis que eles tiveram, como eles superaram, como eles envolvem os colaboradores. E ele trouxe isso do avô, passou para o pai, e ele está na terceira geração. E ele não é novinho que nem Matheus, né? Então ele já é um empresário, um CEO, levando os valores, a cultura dessa família dele adiante. Então é precioso. Então fica aqui o meu convite do Adriano. A gente vai passar por Coimbra, Lisboa, Braga, Santarém e Porto. Gente, é de domingo à noite, a sexta-feira, na hora do almoço, de manhã, de tarde, de noite, o dia todo. Marisa, tô olhando para você, né? Tô achando que não foi justo, ó. O marido da Marisa, o Luiz, vai fazer programa pai e filho. Marisa não vai. Vai só, Luiz e Marisa. Vamos rever essa história. Não, olha, de vez em quando é muito importante esse momento. Eu estou brincando, Marisa, eu super apoiei, achei que Eu o programa sei. Pai e Filho é super válido, né? Mas ela já Não deu um é? dever de casa, eles vão e quando os dois voltarem, eles vão contar um monte de coisa para a família toda, porque não adianta ir lá beber da fonte e guardar só para eles, né, Marisa? Tem que dividir depois. Repassar o Então, conhecimento. né? Claro. Então, gente, o que a gente viveu aqui um pouquinho, né, com o Grupo Matos, e que a gente vai viver semana que vem com o Grupo Hall, que eles vão falar justamente sobre o processo de desenvolvimento de herdeiros, é um pouquinho do que a gente vai viver, não só nas empresas que nós vamos visitar, mas na troca, no jantar, no almoço, no passeio com os participantes dessa imersão. Então, como eu falei, não faz parte do nosso portfólio, mas a gente está muito feliz de poder oferecer isso para vocês e viver essa troca, que é um crescimento muito grande. Está feito o nosso convite. Quiserem saber mais detalhes, nós estamos aqui. É isso, Adriano. Até semana que vem. E, gente, Grupo Matos, maravilhoso, encantador. Nossa gratidão aí, Dalva, uma emoção assim tremenda ter o privilégio de ouvir a Dalva, ela não gosta de falar. E aí o Adriano fez um pedido e ela não negou o pedido do Adriano, sabe? Gratidão, Dalva, Jorge, Luciano e Matheus. Obrigado. Gente, ó, muito grato aí né, pela participação de vocês, Dalva, Jorge, Lu, né, Matheus também, Também uma agradece. participação especial. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu acho que foi bem bacana, né? Espero que vocês tenham gostado. Acho que a noite foi né, bastante agradável, uma história linda, uma história rica, né? Eu acho que a gente aprende demais. Eu, pelo menos, né? Eu costumo, nas nossas reuniões lá de conselho, a gente faz um check-in, né? A gente faz um check-in e um check-out. O nosso check-in é sempre como você está se sentindo, né? Iniciando o dia, a gente faz uma reunião de um dia inteiro, né? E no check-in eu costumo dizer, né, que eu falo assim, eu sempre chego, minha energia quando eu entro aqui sempre muda. Então eu estou sempre, quando eu entro no Grupo Matos, fico leve, né? E aí a gente tem sempre um dia muito produtivo. Então eu acho que vocês passaram um pouco dessa energia para o pessoal, espero que vocês tenham sentido isso. E, enfim, muito, muito, muito grato aí né, por vocês terem aceito o convite, compartilhado a história de vocês com a gente aqui. E, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela participação, espero que tenham gostado. Fica o convite para a semana que vem estarem aqui com a gente de novo, né, com o Grupo Hall. E é isso, gente. Uma boa noite a todos, né? Boa noite. Obrigado, gente. Sucesso para vocês. Obrigada para todos. Obrigado, Boa boa noite, noite. obrigada, Gorete, que bom te Obrigada, ver. gente. Obrigada, boa Obrigada. noite. Muito Tchau, bom. minha gente. Atrasada, mas cheguei. Obrigada.